Boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo com José Miguel Ortega. E aí, Miguelito, como é que estão as coisas? Tudo bem, conhecido como Miguelito, né? Muito bem. Tudo tranquilo, estamos aqui em Belo Horizonte, de frente para a Lagoa da Pampulha, vendo a lagoa mesmo ali, ó, lá de lá, e pertinho do FMG também. Joia. Deixa eu te apresentar aqui rapidinho para quem não conhece o Miguel. Miguel tem graduação em Biociências pela USP, com doutorado em Bioquímica pela USP e um pós-doutorado no Instituto Rocher de Biologia Molecular nos Estados Unidos. E o papo hoje vai ser bioinformática. Miguel, vou começar te perguntando. Tu foi um dos primeiros caras no Brasil a atentar para a importância da bioinformática, né? Vou te fazer uma pergunta mais longa. Como tu chegou na bioinformática? Porque tu tem uma formação de um bioquímico clássico, vamos dizer assim, pelo menos no teu doutorado, né? Mas era bioquímica de DNA, né? Então, isso favoreceu um pouquinho. Então, como é que tu chegou aí? E o que é que mudou do estudo das perguntas iniciais que tu começou trabalhando na bioinformática para as perguntas de hoje? Tá bom. Bom, vamos te contar do começo da história, né? É, Eu trabalhava com bioquímica de DNA, replicação, reparo, câncer, essas coisas, sempre uma bioquímica muito forte do DNA. Eu media a replicação do DNA, o reparo, essas coisas assim. Mas as coisas que estavam nele, os genes, eu acho que no meu pós-doc eu precisei a fazer a biologia molecular de um gene só, promotor, região codificadora e não sei o quê. Então chegou uma hora que assim eu já sabia muito sobre um gene só, né? A ideia da bioinformática é extrair dados de todos os genes, né? Então precisava começar a trabalhar com larga escala e tal. Foi meio por acaso que o pessoal do Schistosoma Mansoni estava fazendo transcriptoma. A Glória a professora Glória era um doutorado do Sérgio Pena, professor Sérgio Pena, que conduzia o projeto, e eles estavam precisando de um apoio com alguma coisa lá. Aí eu comecei a usar Linux, instalar uns programas e rodei para eles as várias análises para os trabalhos do grupo do Sérgio Pena, para Glória e tal, para fazer análises daquele tempo, era 1.500 sequências e tal. Aí eu vou te contar uma história. Fala. Isso é que ano, mais ou menos? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Isso daí é 93, 94, né? Acho que 94, por aí. Mas eu vou te colocar muito bem aqui num exemplo. Para analisar as bibliotecas de verme adulto, ovo, miracídio, cercária, citosômulo e tal, eu fui lá caçar um programa com a moça do IBI. Tinha uma moça lá que estava organizando os programas de bioinformática do mundo, e ela falou, olha, você vai usar o programa do Jeremy Parsons, que é bom para isso e tal. Eu comecei a usar, e ele tinha um defeitinho e tal, aí a gente fez um contorno usando vários módulos dele e rodou e tal. Mas aí tive a oportunidade de chegar lá e falar com ele lá em Cambridge, né? E aí falei assim, tem esse probleminha aqui nesse nosso sistema operacional da IBM, que chamava AIX, né? Linux nem se usava. E aí ele falou, vou recompilar para você, agora tá bom, pode usar. Mas olha, você não vai nem usar muito mais esse meu programa. Primeiro que você já fez as análises, dando o seu jeito. E segundo que agora, no próximo início do ano, vai surgir um programa de uns caras que faz exatamente a mesma coisa, que se chama Fred Frapp, entendeu? Então a gente já estava fazendo bioinformática antes do tal Fred Frapp, que é assim, o início do processamento automático de sequências. Então, assim, essa época foi muito dinossauro mesmo, né? Aí depois a gente trabalhou também numa reedição de Schistosoma Mansoni com a Rede Genoma Minas. A Rede Genoma Minas lançou um projeto lá, e aí eu já estava trabalhando já junto com a galera do ISEX, né, nas Ciências Exatas, do Laboratório de Computação Científica, e aí já comecei a interagir com galera que programava legal, começando a usar, comprar servidores e tal. Então, uma coisa que
foi evoluindo muito na minha carreira também, foi aprender a comprar servidor, né? Então, hoje em dia a galera me pergunta, Miguel, como é que eu compro, como é que eu configuro esse cluster aqui, assim? Aí a gente também teve que aprender. Então, como eu sou biólogo de formação, cara, eu tive que aprender tudo isso, né? E foi legal. Hoje, assim, eu consigo dominar também esse mundo dos clusters, além do mundo dos programas, o mundo do hardware também, né? Foi uma caminhada legal. O que mais você tinha perguntado que eu esqueci? E o que é que mudou dos estudos das ômicas? O que é a bioinformática? Porque tinha uma pergunta ali quando tu começou, e que era basicamente genômica, né? Como é que foi mudando essa pergunta e como é que você foi se adaptando a essas novas perguntas? Então, as perguntas, a gente costumava, na minha geração, né, no século passado, a gente trabalhava no século passado, a gente olhava para o mundo e falava assim, cara, eu acho que esse negócio tem que funcionar de um determinado jeito, sei lá, meu, tem aqui um microfone, como é que será que esse negócio funciona? Tem uma membrana e aí gera um sinal elétrico, aí você fazia uma aposta, né, que chamava hipótese, né? Você fazia uma aposta, eu acho que é assim, então se eu furar essa membrana, por exemplo, vai ferrar com o microfone. Aí a gente fazia os experimentos para testar uma fé que a gente tinha num modelo já pré-concebido na nossa cabeça, né? Então, era assim. Com a evolução da ciência moderna, assim, principalmente com os métodos, nem tanto com os métodos de análise, mas os métodos de captura, eles foram se transformando e produzindo muito mais dados, né? Então, sei lá, quero sequenciar o seu genoma, qualquer $1.000 já vai sequenciar tudo. Ou então, quero saber o que está acontecendo no metabolismo. Você não dosa um composto, você dosa todos, entendeu? Então, eu acho que o que empurrou a informática para ir mudando para questões mais holísticas, assim, mais sistêmicas, é também o interesse da humanidade de querer saber tudo sobre um fenômeno de uma vez só, né? E aí isso força a bioinformática a desenvolver métodos para extrair informação. E eu, por exemplo, eu gosto de, assim, o que está ali por trás, por dentro tal, do sistema, né? Então, você começa a desenvolver ferramentas que consigam pesar, ponderar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo para poder ver uma coisa que você quer ver, né? Então, hoje em dia você tem que olhar para o todo, né? Eu acho que isso daí foi uma mudança do começo para hoje. Ô, Miguel, você tem um programa que você falou aí, estava conversando, vocês já mudaram um pouco, que é da origem dos genes, que eu acho que é uma pergunta que a gente trabalha com gene, todo mundo faz a filogenia do gene, mas ninguém se pergunta de onde veio a informação. Uhum. Eu vou te perguntar, de onde veio essa ideia de trabalhar com origens de genes e como é que vocês estão fazendo isso atualmente? A gente começou a desenvolver nossos próprios programas porque tinha algoritmos que faziam isso, cada um tinha o seu. E quando a gente, no meu laboratório, assim, é meio que obrigado. Se você vai desenvolver uma ferramenta, você tem sempre uma pesquisa biológica correndo do lado, usando aquela ferramenta. Que é assim a minha máxima. Se a tua ferramenta é boa, por que você não usa, né? Então, a gente sempre faz uma ferramenta com alguém usando. Então, quando você fala assim, eu vou agrupar todos os genes ortólogos, né, do gene humano X aqui, a gente tem gente usando. Então, a gente não gostava dos grupos de ortólogos que tinha no COG, né? A gente achava lá para mais para bactéria, tal, mas a gente não concordava muito. Então, a gente foi desenvolver. Então, a gente trabalhou com softwares e tal para automatizar isso daí. O nosso software é muito bom, a gente gostou muito dele, acoplou com mais um outro, com mais um banco de dados, com mais uma conferência, e fez esse pacote aí que te falava. Você pega assim, por exemplo, uma proteína da saliva humana. Ela
distribuído até onde na taxonomia? Você dá para o programa faz comparação com chimpanzé, orangotango, depois com galinha, depois tará, e aí ele vai achar que tem umas proteínas da saliva humana que só existe na saliva dos grandes primatas, entendeu? Então, o computador te falava isso. Mas aí, atualmente, a gente tem um programa que automaticamente faz uma árvore filogenética do seu gene e automaticamente coloca toda a taxonomia possível nessa árvore. Você pode mexer no programa e falar assim, os ramos assim que estão com o nome das espécies, coloca para minhas famílias, pá. Coloca para mim as ordens, pá. Coloca para mim as classes, pá. Coloca para mim a distância evolutiva que você tem entre o humano, que é a sua query, com os outros ramos todos, e aí esse programa te mostra a árvore filogenética, e aí tem uma coisa que é o olho humano, que vai olhar aquela filogenia e falar assim, este ramo, né, que tem um gene humano, ele é vizinho, irmão desse outro ramo aqui, que tem esse outro gene humano, que tem um nome um pouco diferente. Aí você olha aqui para aquele ramo aqui e fala assim, qual que é o cara mais distante do homem que tem aqui? É um peixe. Ele já te fala que o grupo irmão entre o homem e o peixe, que, né, é o eutelostome, que é o clado que reúne os peixes com o humano. Ou então, por exemplo, pode ser, se o ramo vai só até galinhas, por exemplo, ele vai falar miniota. No ramo da galinha, ele já escreve miniota. Então, esse é um programa do Tetsu Sakamoto, aí da UFRN, esse é o vizinho, e ele transforma você num especialista em taxonomia assim, entendeu? Automaticamente. E a gente tem usado essa curadoria manual. Eu tenho preferido, assim, a gente consegue fazer ancestralidade de uns 100 genes por dia. Então, algumas 3 pessoas trabalhando uma semana, dá para fazer muita coisa. Então, basicamente, a gente faz assim. Porque isso aí começou porque eu comecei a olhar, nem tudo existe desde sempre, né? Se eu for ver, vou falar um pouquinho do Gênesis aqui, com a sua permissão. A luz não existe desde sempre, né? Você sabe que antes do Big Bang aparecer, se originar, você tinha um grande buraco negro do qual nem a luz escapa, né? Nem a luz sequer existia. Né? Aí depois, sei lá, os planetas e tal, os oceanos não existiam aqui, né? Veio um grande cometa de gelo, assim, arrancou a Lua e produziu os oceanos. O solo não existia, era rocha. Depois aí o solo começou a se originar e as grandes florestas apareceram. Depois os animais, né? Aí depois o homem. E aí o cachorro, né? Sim, falta uma menção no Gênesis que o cachorro ele é originado a partir do lobo pelo homem primitivo, né? Então, foi o homem que originou o cachorro. Né? Então, essas coisas não existem desde sempre. E assim também a gente pensou pelo. A gente falou assim, vamos estudar a origem do pelo. O pelo não existe desde sempre. Então, ele precisava ter alguns genes mais modernos. A origem da resposta a interferon, a origem do desenvolvimento embrionário, a origem das flores, da floração, né? Mais recentemente, a gente está trabalhando com coisas coevolutivas, a origem das proteínas que interagem com o vírus ebola. O vírus ebola, ou qualquer vírus, o corona, ele poderia infectar um peixe, ele poderia infectar a galinha, ele poderia... Quando que aparecem as proteínas para ele poder entrar, né? Então, HIV, por exemplo, depende da imunologia para ele poder entrar. Então, de galinha para trás, assim, não tem como HIV ter existido, sobrevivido, né? Se interagido assim, com o seu hospedeiro. E, por exemplo, também o ópio, o THC, assim, a gente está estudando esses compostos. O ópio, por exemplo, a gente estuda toda a via de ação dos opiatos e tal, os opiatos endógenos e tal, tarará, quando que apareceram, e se pergunta quando que a papoula começou a fazer ópio, né? Então, a gente está tentando agora, nos meus trabalhos mais recentes, tentar entender coevolução, uma coisa que aparece aqui, outra coisa que aparece aqui, e se isso está muito distante
Isso é um paradoxo. Quando a gente pensa naquele acaso e necessidade, às vezes a gente pensa num negócio muito louco, muito acaso, e a gente tem visto algumas coisas muito assim, esse cara aparece, entendeu? É muito interessante a gente ver isso. Não demora muito para uma coisa aparecer, outra coisa aparecer. Tem vários exemplos. Por exemplo, a lignina. A lignina quase que acabou com o planeta, cara. Aquelas árvores enormes sugaram todo o CO2 que existia. Ia acabar a vida no planeta. Aí apareceram os fungos que conseguiam degradar a lignina, sacou? Então a gente fez esse mapeamento aí para conseguir datar quando que apareceram as lignases para poder se livrar dessas grandes toras e nos salvar do carbonífero e tal. Essas coisas que estão dando onda no laboratório em termos de biologia, né? E às vezes a gente tem que desenvolver ferramentas para poder fazer o estudo. E eu acho que isso é a coisa mais legal. Você tem que desenvolver a ferramenta já usando. Isso é bom. Mais ou menos essa nossa vida lá. Ô, Miguel, nesse programa vocês conseguem chegar, por exemplo, você chega aí, uma proteína X, você diz assim, chegou ali em amniota. Então ela surge ali. Você consegue voltar um tempo para saber de qual outra família que ela foi derivada? Consegue sim. Na verdade, o grande problema do trabalho bem feito, trabalho mal feito, é você escapar desse negócio de que todo mundo vem do mesmo lugar, sabe? Porque, na verdade, as hemoglobinas, né? Elas vêm de uma hemoglobina anterior, tal, não sei o quê, só que num certo momento a alfa é alfa e a beta é beta. A gente tenta pegar isso aí, quando que alfa é alfa, quando é beta é beta, e sempre quando está estudando o fenômeno, a gente fala assim, ó, esse trabalho fala que isso aqui ocorre com a alfa, mas não com a beta. Então, na hora que a gente tenta focar não na origem remota, mas quando que ele adota aquela personalidade funcional. Saca? Sei lá, você duplicou, né? Aí um vai ter uma subfuncionalização, neofuncionalização, eles vão adotar funções diferentes, personalidades diferentes. A gente tenta achar esse momento. É muito difícil programaticamente. Por isso que a gente faz com curadoria manual. Porque senão a gente vai jogar todo mundo muito para baixo. Todo mundo acaba ficando muito remoto. Mesmo que a gente não chegue ao gene lá procariótico que deu origem a tudo, os programas tendem a jogar muito lá para baixo, perto de procarioto. Tudo se origina é procarioto. Tudo que faz o pelo, tudo que faz as mamas, tudo que faz a menstruação, tudo é gene procariótico? Claro que não. Eles foram adotando uma personalidade, entendeu? Então, a gente tenta não responder isso que você perguntou. E é difícil pra caramba. O mais fácil é falar, não, isso aí vem daquele gene procariótico. Isso é o mais fácil. Deixa um blástico ressolto que ele vai lá e pega, entendeu? Chega lá. Não, assim, mas a gente tem alguns trabalhos disso, de quando que as coisas começaram a aparecer, é um pouco uma outra tônica, outros alunos que trabalharam, mas a gente tem umas coisas assim. Por exemplo, você tem ali a estrutura proteica, né? Para um gene funcionar tem que ter alfa-hélice, fita beta, tem não? Estrutura, não é não? Alfa-hélice e fita beta. Se eu pegar uma sequência qualquer do DNA, por exemplo, a fita oposta, ou então uma região intergênica, eu vou ter, se eu traduzir aquilo por um promotor e gerar uma proteína, eu vou ter suficiente alfa-hélice, fita beta, ou isso é um negócio que a evolução tem que ir criando ao longo do tempo? A nossa resposta é claramente não. Qualquer região intergênica, qualquer fita oposta, se você botar um promotor lá e fizer um RNA, meu amigo, tirando os stop codons, tá? Tem que tirar, mas isso é fácil. Você tem já uma estrutura tridimensional. Vai te agradar aquela estrutura? Claro que não, mas aí não pense em Darwin, né? Pense em Kimura, pô. Pense em Kimura. Evolução neutra, tal. Aí quando ela consegue fazer alguma coisinha, aí tu põe Darwin no meio, porque melhorar um negócio que faz captar profit para um negócio que faz isso aí a evolução resolve rapidinho, né? Você vai filtrando, melhorando, você é tranquilo. Então, a primeira origem eu acho que é meio Kimura, mas assim, com alfa-hélice e fita beta eu posso te contar.
qualquer região heterogênea tem o suficiente para gerar uma estrutura. A gente mediu isso. E Miguel, quando vocês, por exemplo, tem alguns, vamos pensar, alguns grupos que surgem muitas coisas. Né? Tipo, você falou sistema imune, aí às vezes o sistema imune, quando você vê organismo do sistema imune, ele já tem também, sei lá, tais neurotransmissores. Vocês conseguem ver eventos independentes surgindo simultaneamente para produzir um salto, que vocês podem dizer assim, olha, esse salto aqui pode ter dado por esses dois eventos independentes aqui. Não, a gente não consegue ainda te contar quando que uma via regulatória de interferon sabe que ela está regulando interferon. Mas é uma pergunta que está sendo debatida no laboratório. Eu não sei se os alunos que estão atualmente vão conseguir chegar perto da resposta, mas a gente já está pensando nisso, né? A gente derivou um pouco essa sua pergunta para quando que uma via que controla não sei o quê, ela sabe que ela está controlando aquilo não sei o quê. Porque ela colocou umas peças-chaves e ela está fazendo aquilo lá funcionar para aquilo, né? Ela tem um valor adaptativo novo, né, que não existia antes, uma sinapomorfia nova, em conjunto, né, e que isso deriva do conjunto de genes. Com a técnica que a gente usa hoje, a gente está vendo pouco. Então, nós vamos trabalhar computacionalmente, vamos chamar assim, para a gente conseguir ver melhor os caras interagindo entre si, entendeu? Eu acho que esse é o grande truque. Na hora que a gente conseguir ver eles interagindo, a gente vai conseguir te falar quando que um sistema sabe que ele consegue governar uma coisa. E quando ele sabe que ele consegue governar alguma coisa, é aquilo que eu te falei, né? Ele começa meio que mura, e aí depois bota Darwin em cima, e aí ele fica belezão, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente está trabalhando, mas assim, está duro ainda. Mas a gente já tem umas ideias. Isso aí tem a ver com o teu projeto de regulação, regulação das regiões regulatórias, né? A gente fez uma pergunta com duas estudantes que não são minhas, mas assim, a galera chegou perto para colaborar, eu falei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente fez uma pergunta que é o seguinte, você tem um fator de transcrição que ele vem de um gene, né? Ele existe a partir de uma certa época e ele vai regular o outro cara. Então, quem nasceu primeiro, assim, o regulador ou o regulado? O regulador começou a regular um RNA sem sentido nenhum e isso virou um gene? Ou esse cara já existia e aí ele passou a ser regulado, ele já existia para fazer outras coisas e ele passou a ser regulado por um regulador que apareceu mais recentemente, né? Então, eu acho que essa resposta aí vai ser, esse cara aparece um pouco antes desse e tal. Eu ainda não fiz com a metodologia que eu queria, mas meus dois colaboradores fizeram e eu acho que o mais legal, por isso que eu quero fazer também no meu laboratório direitinho assim, isso, porque o mais legal vai ser estudar casos aonde isso ocorre, entendeu? O interferon, por exemplo, então, como que aconteceu, né? Como que o regulador e o regulado apareceram. Eu sei como determinar a origem da proteína e dessa proteína aqui, mas ainda não estou muito satisfeito com as nossas bases de dados que falam que esse cara regula esse, sabe? Então, você tem às vezes que parar tudo e fazer uma base de dados que você confie para você poder perguntar a pergunta que você quer perguntar. Então, a gente está trabalhando nessa. Mas a gente está trabalhando muito com transcrição agora também. Então, você fala assim, esse gene é expresso aonde? Pá, eu sei te falar. E você fala assim, mas quais são as condições que mudam a expressão desse gene? Pá, eu sei te falar. Entendeu? Isso aí está cooking, que a gente fala em inglês, né? Tá saindo do forno. Daqui a pouco já está aí no ar, aí você vai poder... A gente pode mandar os resultados. Fala assim, qualquer gene. O receptor do corona, onde ele é mais expresso? Aí você vê lá, você fala, tem no pulmão e tem no músculo estriado, no cerebelo, tá. A gente consegue te contar essas coisas. Para qualquer gene humano, a gente já consegue te contar aonde ele é mais expresso e logo, logo, quais são todos os tratamentos que alguém já fez em alguma célula, em algum animal, em algum humano, que fez com que ele mudasse de expressão. Isso aí vai ser uma coisa muito legal e, como eu te falei, eu vou buscar algum fenômeno biológico de nosso interesse para poder estudar isso daí também, né?
Ô, Igor, agora me vem uma pergunta. Vocês conseguem, com o programa de origem dos genes, fazer isso para regiões regulatórias e dizer assim, olha, essa nova rede de regulação se montou aqui? Então, a gente consegue ir conectando o regulador com o regulado, né? A gente já fez uns trabalhinhos aí. Agora, como que a região regulatória está se montando, a gente ainda não é muito bom nisso daí, não. São algoritmos diferentes para olhar para o DNA, né? Assim, ver como é que o sítio aparece, etc. A gente ainda não tem essa parafernália. Às vezes, quando você quer fazer um negócio, você tem que gerar parafernália para fazer. Então, a região regulatória, a gente não tem muito. A gente tem o espaço do núcleo, né? Se esse gene está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui, esses caras estão sendo corregulados, porque existe uma coisa chamada LTR, né? Que é uma maneira de você regular toda uma vizinhança com um super enhancers, né? Locus Control Region, na verdade, LCR. Muitos genes estão com seus promotores aqui, mas eles estão controlados por um super enhancer. E esse super enhancer, ele controla esse bloco todo. E isso é uma unidade na cromatina, né? Tem bordas aqui e tal. Então, a gente já tem essa base de dados ali. Falta fazer a biologia dessa base de dados aí, mas a gente já sabe. Esse gene está junto com quem? Pá. E ele é coativado com quem? Pá. Então, esse é um trabalho que está no meio do caminho do nosso jeito de trabalhar. Falta pôr a biologia para melhorar a base, para poder responder as coisas mais legais. Mas a gente vai estar indo nessa direção aí. A gente veio, assim, grupo de ortólogo, né, que esse gene existe desde quando? É mais no mundo de alinhamento de proteínas, tá? Proteína. Mas para elementos do DNA, a gente está mexendo algumas coisas também. Estamos ficando bom nisso. A gente ainda não é top, mas estamos indo bem. Ô, Miguel, o que é mais difícil? Montar a pergunta biológica, interessante, ou fazer a transposição dela para um programa que te responda a pergunta biológica? Assim, a pergunta biológica vem da chefia, muitas vezes, né? E aí você tem uma demanda que você sabe que não vai ser uma tese que vai resolver, é umas 2 ou 3. Então, você vai administrando. Então, a parte técnica, você tem que ser muito bom para responder uma pergunta biológica boa. Então, você tem que formar a galera tecnologicamente muito bem naquele assunto lá, né? E às vezes você mistura de um com o outro. Cara, às vezes você tem uma ideia assim, que tem uma pessoa trabalhando com uma coisa aqui, outra pessoa trabalhando com outra coisa aqui. Aí você fala assim, faz para ela esse negócio aqui. Aí a gente vê assim, já que fez para um gene, vamos fazer para todos? No dia seguinte está pronto, porque esse cara aqui é muito bom, entendeu? Então, se você tem uma equipe que trabalha assim, muito bem, você consegue propor uma pergunta num dia e você já vê a resposta do outro lado, né? Então, isso ajuda muito para você misturar as coisas, mas eu vou te contar que a pergunta biológica sai da observação dos dados anteriores também, entendeu? Você não faz uma pergunta sem conhecer os dados. É proibido no laboratório você querer responder alguma coisa sem ter olhado os dados e decorado os dados e ver como é que eles funcionam. Porque você olha eles e você fala, caraca, mano, então vai ver que isso aqui que está fazendo aquilo. Aí você propõe a pergunta, aí você trabalha em larga escala, aí você consegue resolvê-la, né? Mas você tem que olhar os dados para gerar a pergunta e aí depois você volta. É o famoso ciclo da ciência, né? Com uma resposta, você cria outras perguntas e vai indo. Agora, tem as originais também. Você falou, eu queria saber isso aqui. Aí você começa a fazer e vai criando ferramentas. Primeira pergunta, né? O que é mais difícil? O mais difícil é provar que a sua pergunta era boa e descobrir a resposta dela, né? Mas, assim, gerar pergunta é fácil, mas é da observação dos dados. Trabalhar os dados para eles te responderem, às vezes, demanda estratégia, né? Desenvolver coisas para você ser bom naquilo. Basicamente, tem muito pesquisador que, sei lá, apareceu microarranjo, vamos fazer microarranjo, entendeu? Assim, gene ontology, por exemplo, gene ontology é uma
porcaria. Eu falei assim, um dia eu vou entrar para estudar ginecontologia, mas, cara, eu vou dominar o negócio. Então, eu tenho estudante que domina tudo de ginecontologia, a gente faz umas coisas muito loucas com ele. A gente sabe, por exemplo, Saulo, sem perguntar com relação à sequência, quando que, por exemplo, o paladar existe, desde quando existe o paladar. A gente pega todas as proteínas do paladar, vê os termos de ontologia associados a elas e vê se isso foi distribuído até drosófilo, até galinha. Eu esqueci agora, mas drosófila, por exemplo, ela não consegue sentir o acridoce, né? Eu acho que ela consegue sentir o doce, mas não consegue sentir o azedo. E galinha já consegue sentir o acridoce. É mais ou menos isso daí. Eu tenho um slide, que é uma brincadeirinha lá, depois eu te mostro. Mas o paladar é assim. Não usou sequência, não. A gente usou anotações de Ginontold para isso, entendeu? Então, assim, eu não sabia nada de Ginontold direito, né? Aí botei um aluno, Carlos, que hoje sabe tudo. E aí a gente consegue responder perguntas. E o paladar, são 5 paladares, né? O umami, que é carne, né? A Ajinomoto, né? Tem azedo, ajuda aí, azedo, doce, salgado e faltam e aí a gente sabe que 2 são originados só em galinha e os outros 3 existem desde drosófilo. Né? Uma respostinha legal, uma pergunta legal, mas a gente tinha que dominar, cara, dominar o negócio totalmente, assim, tecnologicamente, bancos de dados, programas, algoritmos, né? Para poder responder uma perguntinha assim. E tem gente que não vai achar nem legal. Eu achei muito legal. Ô, Miguel, para quem não te conhece, o Miguel é uma máquina de perguntas biológicas interessantíssimas, sempre. Vocês também, velho. Mas eu vou te perguntar, Miguel, já teve aquela pergunta que você disputa, essa pergunta é super legal, mas tecnicamente implementar ela não foi possível? Eu tenho mais exemplos assim para você de coisas que demoraram 3 meses para saber como é que ia fazer. 3 meses, no banho, no café, você está falando assim, conversando com uma pessoa chata, você está pensando nela. Aí você vai lá 3 meses depois, você fala assim, já sei, vamos fazer isso, cara. Eu lembro dessa faixa de tempo, assim, de 3 meses. Uma que eu ainda não consegui, tem umas, né? Mas assim, nada ainda muito. Tem coisas que assim que eu sei que vou precisar trabalhar muito para conseguir responder. Mas isso existe muito, de eu ficar uns 3 meses. Cara, tinha uma menina lá no laboratório que veio do Nordeste, você deve conhecer. Ela estava trabalhando com umas sequências de morcego, né? A gente fez aquelas árvores ali de filogenia com ela e tal. Aí tinha umas árvores lá que a sequência de morcego estava pareando com o roedor, né? E aí que eu falei assim, Tetsu, nosso especialista em filogenia, pode isso daqui? Ele falou, não, acontece, tal, é comum, todo mundo sabe. Mas o morcego é o quê? Ele falou, não se sabe direito se o morcego é parente do cavalo, ou não sei o quê, é muito difícil a classificação dele. Não. Eu falei, beleza. Então vamos fazer todas as árvores, todos os genes do morcego? O Tetsu já estava terminando o doutorado, mas tipo, no dia seguinte já tinha um site com todos os genes do morcego, quantos que estavam pareados com o roedor e quantos que estavam pareados com o cavalo, entendeu? Na árvore assim. E eu lá com aquele negócio, eu fiquei 3 meses com aquele negócio. Eu cheguei um dia lá, falei assim, Tetsu, a gente não vai fazer mais árvore. A gente vai pegar o morcego e deixar ele ser parecido com quem ele quiser. A gente vai pegar qual que é, sei lá, você tem a ordem do morcego aqui. Das outras ordens, esse gene aqui é mais parecido com quem? Com o roedor? Marca lá. Esse aqui é mais parecido com a ordem do cavalo? Marca lá. E aí a gente pega esses resultados, vai fazer um grafo. O morcego se parece com quem, com quem, com quem, com quem. A lhama se parece com quem, com quem, com quem. O cavalo se parece com quem, com quem, com quem. Cara, e a gente bolou um negócio que chama grafo da vida. A gente, tipo assim, é um trabalho que está em andamento, mas já vou te contando que a gente não acredita mais em árvore, porque a árvore, ela conta a história parcimoniosa da origem daquela espécie, foi assim que aconteceu. Mas nós estamos no mundo da biologia comparativa. Não quero saber qual foi o caminho, quero saber o morcego parece com quem,
entendeu? Aí tem duas espécies de morcego que estão nos nossos dados, e tem uma piadinha que a gente faz assim, porque tem um morcego que fala assim, a maioria dos meus genes se parece com os seus. Aí esse cara devolve assim, sinto muito, mas a maioria dos meus genes se parece com os do cavalo. Entendeu? Pelo grafo que a gente faz, assim, a gente não está querendo saber como que foi a origem desses caras. A gente sabe que tem um morcego, onde, se você quer estudar a filogenia dele, beleza, você vai estudar. Mas se você quer estudar a biologia comparativa dele, vai estudar o cavalo, tá? Então, por exemplo, para os humanos, né, qual que é a ordem que mais se parece com nós? É realmente roedores? Não é. É cavalo. Você devia estudar imunologia no cavalo e não no camundongo, entendeu? O cavalo tem mais proteínas mais parecidas com a nossa do que o camundongo tem, né? Muita gente já discutiu isso, o porco, né? A gente mediu, cara, a gente tem as medidas lá, bonitinho, né? Então, é uma teoria nova, entendeu? Isso aí demorou uns 3 meses para a gente falar. Tem que ser muito corajoso, falar, joga essas árvores fora, nós vamos fazer um grafo conectando todos os seres. Está em andamento aí. Na verdade, já está pronto para mamíferos, né? A gente quer fazer para os seres todos aí, a gente não fez para o resto, não. E qual a explicação? Porque a explicação de uma árvore, você tem uma explicação evolutiva, de parentesco, bifurcação. Qual a explicação biológica que vocês têm para essa nova... A gente já fez uma evolução de parálogos e ortólogos, né? E no computador, e a gente notou que eles têm como chama, os mínimos de energia, né? Ele vai daqui para lá, mas ele evolui ao contrário também, né? Você pode ter regressão, você pode ter um gene voltando na direção do ancestral porque está sendo mais eficiente naquela parte do gene fazer o que se fazia antes do que está fazendo agora. Pode acontecer isso. Mas uma coisa que também é muito interessante é que tem alguns genes que acabam preservando mais as partes ancestrais, enquanto que os outros divergem mais. Então, você vai ter uma semelhança entre o gene do humano e do cavalo, porque eles divergiram menos do ancestral comum, né? A gente não sabe molecularmente ainda não. Tem umas ideias pelos nossos dados, mas a gente não cercou para fazer essa pergunta do porquê, tá? A gente ainda acha que a gente tem poucos exemplos. O nosso grafo está só de ornitorrinco para cima. Acho que é de peixe, não. Acho que de ornitorrinco para cima. Nossos grafos estão por aí. Então, a gente precisa fazer grafos com outra técnica para comparar, Isso aí tem que tocar ainda para poder responder essa pergunta melhor, né? Mas assim, a resposta é, né? Você não, às vezes você tem convergência, mas você tem paralelismo e regressão, né? Então você tem, os caras são parecidos porque eles estão voltando à opção original daquele gene, porque funcionava bem, porque mexer, volta. Porque você pode evoluir para lá, para cá, ou evoluir de volta para de onde você veio, né? Também é uma possibilidade. Mas a gente não sabe direito, não. Mas a gente sabe que é assim e que a gente tenha os dados em bancos para poder fazer essas perguntas aí. Tem que botar uns DNDS, entendeu? Tem que criar umas parafernálias, mas essa pergunta sua é boa. Assim que a gente puder, a gente vai tratar ela. E, Miguel, fora esses grandes projetos aí, quais são os novos projetos que você ainda está iniciando e vão ganhar protagonismo, vamos dizer, para frente, para os próximos anos? Bom, a gente tem uma linha no laboratório que desviou um pouquinho disso, porque era um trabalho que a gente fez com humanos e tinha uma menina querendo fazer mestrado. Eu falei, cara, vamos fazer isso aqui com todos os mamíferos para poder fazer um trabalho grande e tal, que é um trabalho muito interessante, cara, de genoma. A gente estava investigando um negócio que se fala na literatura que se você tem um SNP aqui, né, uma troca de base aqui nessa região, essa troca ela pode ser mais frequente, por exemplo, de A para T, de C para G e tal, não sei o quê. Uma transição, né? Pode ser mais frequente do que uma transversão, dependendo de quem está antes, né? Ou de quem está depois.
esse efeito da vizinhança, né? Será que uma transição, uma transversão depende muito de quem estava antes? Tinha esse efeito estava na literatura. A gente fez um banco de dados, cara. Quando a moça estava para defender o Fernandes Tucci, defender o mestrado, eu falei assim, não, vamos ver se o resultado não está ainda em grande escala, resolvemos problemas e tal. E aí eu acabei fazendo a gente tinha uma simulação ali, eu tinha pedido para trocar uma coisa na simulação para saber se a metilação em CPG estava aparentemente criando esse efeito disso aqui para cá, né? Se era ou não. Eu falei, beleza, você pode, por favor, pegar tudo que quando é CPG, né? Esse C vai virar T antes do G, né? Aí eu falei assim, volta esse T que está antes de G para C no genoma, vai voltando. Ela fez uns experimentos, estava cancelando esse efeito de vizinhança, cara. Aí eu falei para ela assim, já que ela tinha se desenvolvido tanto que eu falei assim, faz agora em várias porcentagens. Ela fez umas porcentagens, estava batendo com a nossa teoria. Aí ela falou assim, Miguel, de quanto em quantos por cento que você quer? Eu falei, eu quero de 2 em 2%. A menina fez um programa que gerava os negócios, já fazia o gráfico, tá? No dia seguinte eu vi uma curva assim, que era, tipo assim, que eu consegui achar o mínimo aqui. Com isso, cara, cortando um pouco o final da história, a gente acha que o genoma primitivo que nos originou, ele tinha 25% das citosinas que foram metiladas e transformadas em T's. E é isso que criou esse viés todo. A gente conseguiu calcular quanto de citosina tinha no genoma antes e quanto que tem agora, e por meio desse negócio. Se você for pegar o paper do genoma humano, a galera, por estatística, fala, cara, tem muito menos citosina antes de G aqui, deveria ter tido tanto. Eles falam o mesmo número, só tem 2 pessoas falando esse número, nós, com essa simulação ali e essa visão estatística. Tá. Então, a gente consegue saber como é que o genoma era antes. Aí a gente está se perguntando, né, cara, onde é esse antes, né? É grilo? O que é, né? Como é que é esse negócio, assim? Porque a gente inclusive a gente fez as simulações quando a gente fala aminação, né? Quando a gente amina de novo o CPG, assim, volta o T para C, a gente consegue, cara, acabar com o viés de transição para transversão. Não existe isso aí, não. Não existe que um é mais fácil que o outro. Não é nada disso. É simplesmente porque muitas dos Cs antes de G sumiram e a gente tem a impressão de que transição é mais fácil que transversão. Não é. A frequência é a mesma, mas o genoma é de um jeito que te engana, entendeu? Essa parte é muito louca. Eu te mostro os resultados, você vai ver, muito, muito louco mesmo. Não existe esse negócio de 3 para 1, para 1, para 1. Não. É tudo 1 para 1, para 1, para 1. O genoma te engana porque ele já está de um jeito que parece que 3 é mais fácil que 1. Nossa, que fantástico isso daí. Enganação. Mas não. Só para você ver que a gente tem umas coisas rolando em paralelo, entendeu? Tem um eixo aí, todas as perguntas terminam indo num eixo de buscar sim. As coisas. Uhum. Tem várias perguntas assim. Essa galera do mal, né, que trabalha com essas coisas de a transição não é mais frequente do que transversão, é só uma ilusão. Essa galera pega uns projetos e é uma galera corajosa, cara, porque se você pega esse projeto do jeito que ele está escrito no exame de seleção, a galera não te passa, a galera não deixa você fazer isso. Porque vai sair muito louco. É claro que você não vai conseguir responder isso aí, a gente consegue. Né? Então, essa galera merece um salve, né? Então, a Fernandes Tucci, Ricardo, essa galera que trabalha com essas coisas assim, bem moleculares, merece um salve, porque parece arriscado, né? Como a gente trabalha rápido e vai vendo os resultados, a gente vai, né? Mas, assim, parece muito arriscado quando você vê uma proposta de tese. Parece muito louco mesmo. Falando, isso aqui não vai dar nada.
E aí, no final dá, né? Mas isso é legal também, né, Miguel? Porque também, se não fica fazendo tudo aquele negócio muito careta aí, e termina, por exemplo, esses dados eu nunca teria aparecido se você não tivesse metido a cara para tocar uma ideia que inicialmente todo mundo achava que era maluca, né? Não, é muito arriscado, né? Mas assim, então você tem que ter uma evolução técnica do estudante muito rápida para ele conseguir fazer. Peraí, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, é assim, entendeu? Você fazer 5 vezes uma coisa para conseguir achar ela. Então você tem que ter uma evolução técnica muito grande. Isso é muito legal, porque no meu grupo lá sempre um ajudou o outro, né? Até egressos também. Se eu precisar de um negócio seu, eu vou botar um aluno em contato com você e você vai, né, o Chico Pros, que é egresso mesmo, então colegas, assim, geralmente a galera vai ajudar nas questões que a gente precisa, né? Então, basicamente, você conseguir se meter a perguntas assim, você tem que ter um domínio tecnológico muito rápido, né? Porque alguma coisa você vai sempre jogar fora, né? Na ciência é assim, jogar fora um monte de coisa para ir atrás dos filão, né? Ô, Miguel, já estamos chegando no final. Vou te fazer a última pergunta. Você é um músico multi-instrumentista. É, Não é, né, Miguel? E o que você acha que, de alguma forma, essa tua afinidade com a música que ajuda no teu dia a dia de fazer ciência? Eu acho que sim, um pouco de criatividade também, né? Agora, o que me ajuda mesmo é que eu, quando componho, eu tenho uma característica que o Mozart tinha muito, né? Que é eu conseguir ouvir todos os instrumentos na hora que ele está compondo. Então, ele sabe que esse cara vai fazer taranana e outro as perguntas e respostas. Então, esse tipo de coisa a gente usa para orquestrar o laboratório, né? Então, eu sempre tento pegar o que um cara está conseguindo produzir com o que o outro cara está produzindo e fazer uma coisa que faça esse intercâmbio e tal. Até um truque meu, né? Se chega um aluno novo lá no laboratório, eu boto ele para estudar um negócio muito difícil que ninguém sabe. Logo em 3 meses ele sabe aquilo, ninguém mais sabe. Então, assim, todo mundo ajuda ele porque ele ajuda os outros, né? Trocar figurinha, ser sincero, esse é o meu truque lá, sempre fiz isso e funciona bem pra caramba, né? Então, essa interatividade aí é uma orquestra mesmo, é você compor as coisas tudo ao mesmo tempo, né? E ajuda muito, assim, porque eu sou letrista também, né? Então você consegue conceber as partes que vão encaixar, né? Então a música ela é um grande exercício, mas metade da minha música é da parte da família da minha mãe, que é toda de músicos das grandes orquestras do Brasil, né? Orquestra Guanabara, orquestra do maestro Zezinho, do Silvio Santos, era tudo músico da família da minha mãe, então tem um pouco no sangue também, né? Então aí eu uso um pouco disso daí. Mas tem muita influência moderna, assim, de alguns letristas que eu uso para compor umas músicas assim, e isso ajuda também a botar o raciocínio de um jeito intuitivo. Mas quando você está fazendo uma música, sabe, você às vezes está escrevendo o finalzinho dela e todo o resto parece que você psicografou. Você chega sem querer nas rimas finais e fecha a canção. Isso veio de algum lugar, você mais ou menos captou e colocou lá. Então, assim, é um canal de intuição que a gente usa na ciência também. Deixa eu contar para terminar uma história. Né? Teve um dia que uma menina pegou lá o resultado de levedura, tal, a levedura tinha que ficar azul ou branca, ela ficou azul e falou: Miguel, nós conseguimos provando. Eu falei: a não ser que você tenha feito uma besteira aqui e tenha dado isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Aí eu falei: então faz isso para provar se é isso ou se é aquilo, né? Porque eu rolou uma intuição, né? Aí ela foi lá, cara, ela testou a minha intuição e deu uma teoria alternativa, cara. Mas isso não era o que eu queria falar. O que eu queria falar, chegou uma hora que ela tinha que escrever a tese dela. Ela falou assim: Miguel, como que eu conto que nesse momento você teve uma intuição e aí a gente fez esse teste e provou aquilo? Como que eu explico isso? Falei: faz o seguinte, fala assim, para ver se poderia ser assim, nós fizemos esse teste e deu.
né? Ela botou esse texto. Cara, não é que tinha uma professora, Elizabeth Vicente, se deve conhecer, na banca dela e falou assim, sua tese está muito legal, mas nessa parte, como que você se inspirou para fazer essa pergunta aqui? Ela falou, o Miguel tem uma visão e a gente fez e deu. Cara, então, assim, a intuição, ela tá para nós, né? Ela tá em alguma região do nosso cérebro que a gente consegue intuir. Talvez seja desse jeito, será que é desse jeito? A gente usa isso daí na música, a gente usa isso na ciência, às vezes, para propor uma pergunta que não tem como você ter proposto, cara. Se você for pensar bem, eu quero ver como que eles perguntaram isso. Cara, foi assim, foi uma intuição maluca, né? E esse caso é verídico mesmo. A moça perguntou, como que você pode ter perguntado isso com os dados que você tinha? Não dá. Aí ela falou, foi o que ela olhou para mim e eu falei, fala! O Miguel pintou esse negócio aí, a gente testou e deu. É louco, né? Histórias verídicas para Sávio em sua entrevista. Ô, Miguel, muito obrigado, cara, por essa conversa. Adorei. Bom demais. Uhum. Fazia um tempo que a gente não se via. Opa! E brigadão, cara. Eu que te agradeço, foi um grande prazer aqui revê-lo e assim, rever por intermédio de você, nossos amigos em comum também. Lembrando aqui um salve para o Chico Prosa ali, que trabalha muito com você, né? E um dia quero conversar com você sobre umas ideias malucas que eu estou tendo aí e pedir a ajuda de vocês, mesmo que vocês não acreditem no que eu vou falar, que vocês me ajudem a debater. Pode ser um negócio desse? O convite desse? É só marcar. Mesmo que você não concorde, você ajudar a debatê-lo. É só marcar. Tá bom, vou marcar então. Valeu, um abraço. Grande abraço. Abraço para vocês aí. Tchau, tchau.